Existe um perigo muito grande de nós mexer com as coisas de Deus. E note bem o que eu vou falar, coisas de Deus, o que é para Deus resolver, algo que Deus não depende de nós para que seja resolvido, ou que Deus não queira que nós resolvemos. Tem um certo grupo de pessoas que tem muito a expressão, podemos dizer, de acusar ou julgar alguns pastores, alguns homens de Deus, e muitas vezes detonar eles. Porque o pastor fulano de tal, ciclano, né? Mas eu fiz, eu alertei, eu fiz, eu aconteci. Isso é perigoso, muito perigoso. Então nós temos que ter este cuidado para nós não desagradar o Criador. E a Bíblia nos relata um fato muito de alerta. Está no livro de 1 Samuel, no capítulo 3, você pode ler o capítulo 3 de 1 Samuel e entender bem o contexto, o enredo da história. E nós sabemos que Samuel era um jovem, estava sendo treinado pelo profeta Eli, ele estava sendo pastoreado por ele, ele estava aos cuidados de Eli, e numa certa ocasião o Senhor chamou Samuel. E entenda uma coisa, as profecias estavam escassas naquele momento. Deus não costumava falar com jovens. Samuel era um jovem, ele nem entendia de Bíblia ainda, como deveria de entender das questões de Deus. E você sabe a história, se você for ler, eu não vou entrar nesse detalhe de como Deus chamou ele foi lá, perguntou para Eli se era Eli que estava chamando ele, etc. Mas o que me chama a atenção nessa história, nessa palavra, é que os filhos de Eli estavam fazendo tudo que era mal aos olhos do Senhor. Eles eram ímpios, eles estavam blasfemando contra Deus. E para quem não entende o que significa, o que é a blasfêmia, aqui já diz o que é. E a palavra diz que o próprio Deus falou para Samuel que ele estava fazendo vistas grossas para os filhos. E mesmo assim, com tudo isso, e Deus disse, eu vou ler aqui para não ficar nas minhas palavras, capítulo 3 de 1 Samuel, versículo 3 diz assim: porquanto eu lhe afirmei que julgaria sua família para sempre, por causa do grave pecado dos seus filhos, do qual ele tinha plena consciência. Plena consciência ele tinha. Seus filhos fizeram desprezíveis e blasfemadores contra a minha pessoa, e ele não os puniu. Aqui é Deus falando para o jovem Samuel o que ele haveria de fazer com os filhos e com a família de Eli. E com tudo isso, Eli ainda era o pastor de Samuel. Samuel tinha uma grande reverência, um grande respeito, um grande temor por Eli. E Eli continuou sendo ungido do Senhor ainda na vida de Samuel. Com tudo isso, não, em momento algum, Samuel teve tamanha audácia de dizer, se o Senhor já... Agora o meu negócio é com Deus, Eli. O meu negócio não é mais contigo. Agora Deus está falando comigo. Deus falou comigo. Aquele papo de que Deus fala com quem Ele quer não é bem assim. E mesmo que Deus fale contigo, em vez de falar com o profeta, ainda tu tem que dar continência para o profeta. Então aqui nós temos essa grande palavra que nos adverte. E que nós podemos ter cuidado e não mexer nos negócios de Deus, e que quando Deus diz o que é para nós fazer, nós fazemos, sim, Senhor. Mas quando é para Deus fazer, não cabe a nós a se envolver ou querer pular na frente, porque senão nós vamos estar trazendo a repreensão para nós, e nem sempre a repreensão é sombra e água fresca. Nem sempre é bênção a repreensão. Porque Deus se entristecendo conosco, Ele pode arcar com severas consequências para cima de nós, mediante nós se envolver nos negócios de Deus. Cuida para não mexer nos negócios de Deus. Ainda respeite o homem de Deus, mesmo que ele fez vistas grossas, mesmo que ele
não agiu da forma que ele deveria de agir perante Deus, ainda é com Deus. Deus te abençoe. Tenha um bom dia.